Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre diferença e diversidade. Pessoal, o Laplanche tem uma série de livros chamado Problemáticas, né? E uma delas, a problemática da castração simbolizações, a problemática número 2, é um curso que ele dá em Paris 7, né? Na data ali mais ou menos entre 73 e 74, final de 73 e no primeiro semestre de 74. E numa dessas aulas, 18 de dezembro de 73, ele apresenta uma diferença interessante, né, uma distinção entre diferença e diversidade. É muito importante a gente ter acesso a essa aula do Laplanche para que a gente entenda como que a lógica fálica, essa chamada lógica fálica, vai se constituir no pensamento de Freud para a psicanálise. Então, uma aula que vale a pena a gente ler aqui com calma, e eu queria convidá-los a ler comigo alguns trechos aqui dessa problemática. Eu já consigo ler aqui em Laplanche, em 73, algo que vai aparecer, né, no século XXI, nos últimos textos dele. Fiz um vídeo, inclusive, sobre um artigo chamado Édipo e Castração como Código e Narrativa, né, como Códigos Tradutivos. Esse artigo que está no livro Sexual, que eu recomendo que vocês vejam, porque aqui em 73 eu já acredito que essa crítica do Laplanche ao Édipo como inato já está sendo construída. E uma das fundamentações do Édipo como inato tem a ver com uma certa concepção do Freud sobre a percepção da diferença anatômica entre os sexos. A impressão que a gente tem ao ler os textos de Freud é que essa percepção da diferença anatômica, ela automaticamente gera consequências psíquicas. Então você vai ler esse artigo do Freud, né? As consequências psíquicas da diferença anatômica entre os sexos, e aí você vai perceber que o Freud está vendo o sujeito, né, a criança, que percebe a presença ou a ausência do pênis, e ao percebê-la naturalmente, tem consequências psíquicas que vão redundar ou na inveja do pênis e encaminhamento para a feminilidade, se for a menina, ou a angústia de castração e a dissolução do complexo de Édipo, se for o menino. Então, retomando um pouquinho por alto essa teoria do Freud, né? O menino vê a vagina e imediatamente conclui: não há um pênis ali, esse pênis foi arrancado, ou esse pênis ainda é muito pequeno, ele vai crescer, ou ainda, tudo junto, o meu pênis então também pode ser arrancado. É dessa percepção que todas essas conclusões, que são mais ou menos fantasias originárias, fantasias que estão sendo pressupostas pelo Freud, que estão quase que dadas, garantidas pela percepção, vão aparecer no menino. Na menina, o fato dela ver o pênis, então percepção natural, fenomenológica, do reconhecimento da diferença anatômica entre os sexos, vai fazer com que ela imediatamente também se angustie, né, e se coloque ou na posição dessa inveja do pênis: eu quero também, eu quero um tão grande quanto o do menino, quero, mas minha mãe não me deu, fica com ódio então da mãe, procura um pênis substituto como encaminhamento para a feminilidade, né? Substitui esse pênis pelo filho, substitui esse pênis por outros elementos que aí sim vão começar a adentrar nisso que o Freud, inclusive, vai começar a pensar, não é, como a lógica fálica, ou seja, trocar o pênis, né, por objetos valiosos também. Isso é o início do que a gente pode chamar de lógica fálica. Portanto, percebam que em Freud existe uma pressuposição de uma certa fenomenologia natural, certo naturalismo fenomenológico, né? Assim, eu percebo e concluo e já estou pensando e fazendo as minhas coisas aqui, o meu Édipo automático. O Laplanche vai criticar isso desde essa aula aqui de 73. Essa crítica vai ficando cada vez mais sofisticada ao longo da obra do Laplanche, mas aqui já está muito claro: olha, essa percepção ela não é natural não. Né? O sujeito percebe as diferenças anatômicas, mas talvez essas diferenças elas
tenham que ser, na verdade, encorpadas, simbolizadas em outros códigos que não garantem efetivamente que essas percepções vão ser percepções imediatamente circunscritas do ponto de vista lógico como uma percepção de algo que é diferente uma coisa da outra. Ver uma vagina é ainda não ver um não pênis. Traduzindo, o que o Laplanche está querendo dizer é, quando eu vejo a vagina, eu ainda estou vendo uma diversidade dos corpos. Eu não estou vendo uma diferença, algo que se opõe, não é? Porque para o Freud a sensação que dá é ver a vagina significa ver não pênis, né? Já ver a ausência do pênis. É como se esse contraditório, é como se essa diferença marcada já estivesse na própria percepção. E é isso que o Laplanche está dizendo, não, calma, para construir esse contraditório é preciso todo um código, toda uma sofisticação codificada dos corpos, de como esses corpos, por exemplo, vão ser vistos a partir de uma certa lógica do gênero, que aí sim já está bem marcada, já é mais marcada na nossa cultura como uma diferença opositiva. Se não é masculino, é feminino. Se não é feminino, é masculino. Então, é como se essas diferenças necessariamente também fossem diferenças opositivas, não apenas diversidade. Para usar um exemplo claro aqui do Laplanche, ele se vale do exemplo das cores. Pensar no universo das cores é pensar no universo da diversidade. Existem milhares de cores. Nenhuma delas, em si mesma, diz de uma cor contrária à outra. Né? Quando a gente fala do verde, a gente não fala que o verde é contrário ao vermelho, por exemplo, ou ao branco. Mas se a gente toma dois partidos políticos e coloca a cor de um dos partidos de verde e a outra cor de azul de um outro partido, aos poucos essa cor que vai ser elevada à categoria de insígnia de cada um desses partidos saem do campo da diversidade e entram no campo da diferença opositiva. Se você é verde, você é necessariamente não azul. Se você torce para o partido azul, você necessariamente é não verde. Então, ali que estavam azul e verde no campo da diversidade, de repente se tornam cores que marcam como insígnia campos distintos que se opõem. E então a gente sai do campo da diversidade, entra no campo da diferença e de uma diferença ainda marcada pela oposição. O que o Laplanche está querendo apontar é que na conversa do gênero isso também vai acontecer. A gente tem uma série de sinais, de corpos, né, de formas corporais, etc., que podem ser comparadas a essas multiplicidades das cores. Formas do corpo são várias, existem vários tipos, né, de elementos corporais, mas a gente pega duas marcas corporais apenas, né, e diz, bom, aqui tem pênis, aqui não tem pênis. E vejam bem, a gente está marcando por um dos elementos dos corpos. A gente poderia dizer, aqui tem seio, aqui não tem seio. Aqui tem pelo, aqui não tem pelo. A gente poderia pegar qualquer desses elementos, mas a gente pega um elemento específico desses corpos, eleva esse elemento a uma insígnia, a categoria de insígnia, de algo que marca uma certa composição identitária, e a partir dessa insígnia a gente entra no campo da diferença opositiva. Então essa passagem que o Laplanche está mostrando, da diversidade e diferença, é fundamental para a gente entender a lógica fálica, para a gente entender o Édipo, tal como ele vai ser estabelecido como um dos grandes elementos que vai constituir a identidade sexual no campo do humano. Na página 41, o Laplanche volta aos termos, né, Unterschied e Verschiedenheit, né, diferença e diversidade, para ir lendo o Freud mais passo a passo. Existe, segundo Freud, diz o Laplanche, uma diferença de gêneros, uma diferença entre homens e as mulheres, percebida, mas não conceituada
pela criança. Diferença social, cultural, para a qual falta um fundamento lógico. E, tal como o nosso marciano, né, esse exemplo que o Freud dá, né, assim, de um ET que chega aqui no planeta, assim, que coisa que ele vai notar, o que esse extraterrestre vai notar? Bom, existem dois tipos de humanos, né, dois grandes grupos de humanos, mas essas diferenças entre os humanos vão ser percebidas por esse extraterrestre pelas marcas de gênero, roupa, cabelo, esses marcadores de gênero, não pela diferença anatômica. E tal como o nosso marciano, a criança procura para essa bipartição da vida social um fundamento na teoria, precisamente um fundamento lógico. Deverá esse fundamento lógico ser procurado na anatomia? Se recorrermos a um dos outros trabalhos de Freud desse período, perceberemos que é justamente aí que se situa, de certa maneira, no âmbito da teoria adulta, e que é a teoria psicanalítica também, a origem da diferença dos gêneros. Ou seja, o que o Laplanche está tentando apontar aqui é, vejam, há uma teoria adulta, que acaba sendo também uma teoria psicanalítica, que acredita que a diferença entre os gêneros está garantida pela percepção da diferença anatômica. É isso que o Laplanche está criticando. A diferença anatômica, o Laplanche vai argumentar, é a minha opinião sobre essa aula, a diferença anatômica, na verdade, ela vem depois da diferença dos gêneros, desse grande campo da diferença dos gêneros. O gênero vem antes e o gênero, né, a partir dessas teorias que vão tentar separar os homens das mulheres, é que incidem na percepção desses corpos e fazem com que essas percepções aparentemente fenomenológicas, puras, elas na verdade sejam percepções já guiadas para o reconhecimento das insígnias que caracterizam os dois campos como campos não apenas diferentes, mas campos contraditórios, opositivos. Se você não é homem, você é necessariamente mulher. Se você não é mulher, você é necessariamente homem. Ou, para dizer, né, nessa linguagem mais lógica, se você é homem, você é não mulher. Se você é uma mulher, você é não homem. E a gente sabe que a primazia dessa lógica aparentemente fenomenológica, aparentemente natural, a primazia é desse campo aqui, né? Se você é mulher, você é não homem. Paradigma identitário, na verdade, vai ser dado pelo homem. O homem existe, né? E a mulher, na verdade, ela vai ser sempre aquilo que é não homem, não fálica, é castrada. Então, essa lógica, na verdade, ela não está sendo garantida pela anatomia. Ela está sendo garantida por todo um sistema simbólico que incide, que é imposto sobre a percepção. Né? A percepção não é pura, a percepção não é fenomenológica, ela é garantida por esquemas, códigos narrativos que fazem ver, por exemplo, a mulher como não fálica, como castrada. Não é a percepção mesma do corpo da mulher que vai fazer com que a gente perceba a mulher como não fálica. É por isso que o Laplanche está usando o exemplo da política, das cores políticas. Se você vê um partido azul, não quer dizer que esse partido azul sempre foi a cor azul, não verde, né? Na verdade, para você ver azul como não verde, você teve que fazer uma série de coisas antes, uma série de codificações antes, que transformasse azul em não verde. Isso acontece também na percepção da anatomia humana, né? E da anatomia como insígnia daquilo que vai ser, na verdade, uma das pontas de toda a engrenagem das identidades generificadas. E é muito interessante um detalhe que o Laplanche aponta aqui, é que o Freud ele aplica o termo diferença quando se trata da espécie
composta pelo conjunto de indivíduos femininos ou masculinos, então há uma diferença entre os gêneros, na verdade, né, na terminologia do Freud, e de diversidade, né, o Freud vai usar o termo diversidade, Verschiedenheit, para falar dos órgãos genitais. É bem interessante isso, porque é um pouco um dos elementos que o Laplanche vai utilizar para dizer, olha, é aqui que a gente precisa prestar atenção. Né? Na verdade, é isso mesmo, né? Os corpos, eles têm uma diversidade que a gente precisa colocar em primeiro plano, porque essa diversidade dos corpos, ou seja, seus muitos atributos, para além desse atributo fálico castrado, presença, ausência do pênis, seus muitos atributos, eles desaparecem sobre a primazia desse único atributo que vai ser elevado à categoria máxima identitária, que é a presença ou ausência do pênis. Essa diversidade dos corpos, ela desaparece em nome de uma diferença que quer, na verdade, recobrir todo o campo da diversidade. Então acho que é um dos elementos aqui interessantes que o Laplanche pinça nesse termo que o Freud usa, né, entre diferença e Verschiedenheit. Ou seja, ele está querendo mostrar que talvez exista já no pensamento de Freud algo do reconhecimento de que a diferença, quem a impõe, é toda essa lógica do gênero. Uma certa lógica que estabelece a diferença entre o masculino e o feminino, que na verdade são invenções muito frágeis. Né? O que é o masculino, o que é o feminino. E aí, só para fazer um parênteses aqui, né, gente, assim, a grande crítica que a gente vai construir, né, no diálogo entre Laplanche e Butler é exatamente a esse tipo de essência que a gente fica tentando encontrar no que é o masculino e no que é o feminino. A partir de uma perspectiva laplanchiana, me parece em termos que a gente precisa desconstruir de forma muito radical, porque são, na verdade, desvios metafísicos, por assim dizer, disso que o Laplanche está querendo apontar como construção social, construção libidinal, construção que vai servir ao recalcamento. O que é o masculino? Né? A gente sempre vai tentar fugir desse fundamento anatômico, tentando usar um certo artifício metafísico. Não estou falando dos homens, estou falando do masculino. O masculino não quer dizer anatomia peniana do corpo dos homens, não. Esse princípio masculino quer dizer ativo, penetrante, forte, etc. Né? Não estou falando da mulher, não. Estou falando do elemento feminino. O feminino, o passivo, o natural, o que está mais próximo da sensibilidade, né? O masculino mais próximo da razão. Essa essencialização metafísica dos gêneros, que não quer dizer o seu verdadeiro nome, ou seja, eu estou falando da anatomia mesmo, e estou falando desse conjunto aqui, para evitar falar dos corpos, mas para depois voltar e usar toda essa engrenagem metafísica aqui para dizer, bom, se você tem um corpo assim, com pênis, é porque você deve fazer parte desse universo masculino com mais clareza, com mais procedência, etc. Se você tem um corpo sem pênis, com vagina, portanto, você tem que encontrar esses elementos femininos mais próximos, mais articulados, né, à sua vida, ao seu corpo. A gente sempre vai cair nisso quando começa a falar de masculino ou feminino, principalmente quando a gente tenta dizer, não estou falando de homem e de mulher, eu estou falando de princípios que não se atrelam necessariamente à anatomia. Então, a partir de Laplanche, principalmente com o diálogo, né, muito posterior que a Butler vai fazer, né, com o Laplanche, eu acredito que a gente pode desconstruir fortemente esses termos, né, principalmente no campo da psicanálise. Né? Assim, a princípio, eu estou querendo, né, convidar vocês a pensar numa desconstrução radical mesmo. Né? Esses termos, na verdade, eles tendem a produzir um tipo de recalcamento daquilo que é a pulsão parcial, que é a base efetiva daquilo que é o sexual, né? Pulsão parcial ligada à sexualidade infantil, portanto, muito anterior a qualquer elemento metafísico desse tipo, masculino ou feminino. Tudo isso
masculino, feminino, percepção da diferença anatômica, percepção dessa diferença como diferença opositiva, tudo isso é código, é narrativa pró-recalcamento. Não existe nada disso no inconsciente. Não tem elemento masculino, elemento feminino no inconsciente, que é geralmente para onde essa conversa vai conduzir a gente. Vocês vão encontrar isso, por exemplo, no Winnicott, elemento feminino puro, elemento masculino puro. Vocês vão encontrar isso no Jung, ânima, ânimos, né? Essa ideia de que há elementos, por assim dizer, purificados da anatomia, um tanto etéreos, né? Um tanto para fora dos corpos, mas que são princípios universais, estão presentes, sabe-se lá, no inconsciente, na alma humana, etc. Esses elementos, na verdade, são elementos muito secundários, construções sociais, de insígnias que vão, na verdade, capturar os corpos para significá-los em determinados campos da sexuação. Isso já é recalcamento. Então, queria convidá-los a uma crítica radical, né, principalmente ao uso desses termos na psicanálise, né? Assim, eu acho que é sempre perigoso a gente usar, né, continuar a usar esses termos, porque são termos cuja genealogia serviram muito para uma certa naturalização metafísica da diferença dos corpos como uma diferença natural. Essa diferença não é natural, ela não é perceptiva do ponto de vista fenomenológico. A percepção dos corpos ela já é marcada pelos códigos que nos autorizam, mais do que nos autorizam, elas acabam por impor um determinado tipo de percepção sobre como nós vamos perceber os corpos. Percebemos como corpos diferentes, em oposição, porque há um código social anterior que impõe à nossa percepção esse regime de diferenciação entre os corpos. Laplanche é bastante claro aqui, não basta dizer e nada o subentende nesses termos, não vagina para dizer pênis, ou não mulher para dizer homem. E nada impede, nesse nível anatômico, que se imagine um terceiro ou um enésimo tipo de ser humano, ou um terceiro ou um enésimo gênero marcado por um terceiro ou um enésimo tipo de órgão. Em outras palavras, ao nível da anatomia, não existe um princípio do terceiro excluído. E nada impede, tampouco, que se imagine não só esse terceiro órgão sexual completamente diferente dos outros dois, mas também um indivíduo portador simultaneamente dos atributos de um e de outro sexo. A imagem do hermafrodita é uma imagem corrente, particularmente pregnante, tanto no mito quanto no sonho. Passagem que eu acho assim impressionante aqui do Laplanche, né? Estou insistindo aqui, esse texto de 73, final de 73, ou seja, muito anterior, né, às discussões sobre a teoria queer, mas o Laplanche está dizendo aqui de forma bem clara, assim, esses marcadores anatômicos que a gente está usando para falar das diferenças de gênero, eles não são necessariamente aqueles que a gente vai ter que usar sempre. A gente pode usar outros marcadores corporais, e eu, né, no projeto de pesquisa que eu conduzo na UFMG sobre racismo, por exemplo, eu tenho insistido nisso, né, a cor é um dos marcadores identitários fundamentais. E vejam bem, a cor que também vai recalcar completamente a diversidade de cores que nós temos, que os humanos têm. Porque, na verdade, vai haver também uma primazia do branco, e a gente sabe o quanto de recalcamento tem para a gente falar branco, para recusar uma certa diversidade do branco também, mas na verdade esse esquema vai ser dado dessa forma. A gente fala branco para dizer o contrário de todas as outras cores. Quando a gente fala, portanto, do branco, a gente está falando sempre de uma insígnia que está dizendo que esse sujeito ele se distingue do outro por oposição a todos os outros que são não brancos. Então essa construção social das cores, por exemplo, das cores da pele, também segue uma certa lógica fálica. É isso que o Laplanche está querendo apontar para a gente. Existe uma lógica aqui. A lógica de que eu vou eleger uma determinada insígnia e essa insígnia
ela vai ser considerada a grande insígnia identitária que vai determinar todas as outras como negação dela. Então, se eu sou branco, eu determino que todos aqueles que não tenham essa insígnia sejam não brancos. E a verdadeira cor, né, o verdadeiro lugar, a verdadeira identidade é sempre essa insígnia que foi elevada à categoria de verdade, de pureza, etc. O que a gente está tentando perceber aqui com o Laplanche, quando ele diz, né, que não há um princípio do terceiro excluído nesse campo da anatomia, é que, na verdade, essas oposições, né, entre homem, mulher, branco, negro, etc., podem, na verdade, produzir outros terceiros, enésimos, várias outras categorias anatômicas que, de repente, podem aparecer como categorias que organizam as nossas identidades. Nossas identidades não estão fixadas pela anatomia. Existe uma frase super famosa do Freud, né? Eu acho que ele utiliza 2 vezes ao longo da obra dele, que diz que a anatomia é o destino. E ele está apontando com essa frase a crença dele, Freud, de que a anatomia determina a consequência psíquica da percepção dessa diferença. A anatomia é a diferença a ser percebida e essa diferença vai gerar consequências psíquicas necessárias. A angústia da castração, a inveja do pênis. Não, o que o Laplanche está dizendo é a anatomia não é o destino. Na verdade, o que destina o sujeito a perceber a anatomia de determinada forma são os códigos sociais, libidinais, eu diria, histórico-libidinais, para ser mais preciso, são os códigos histórico-libidinais que determinam a percepção da anatomia como diferença opositiva e não como um campo de diversidade ainda não marcado pela diferença opositiva. Portanto, a noção de insígnia aparece aqui como uma noção super importante que determina essa lógica de um certo princípio organizador da identidade que vai fazer com que a gente passe do campo da diversidade para o campo da diferença. A insígnia, diz o Laplanche, não é a imagem de outra coisa, mas é a insígnia que cria aquilo que simboliza. É a atribuição da insígnia que acaba por criar campos políticos e não, forçosamente, campos políticos pré-existentes que se dão uma insígnia a título de sinal de reconhecimento. É o símbolo que tem aqui uma função verdadeiramente criadora e que modela inteiramente uma distinção social e política. Por conseguinte, é importante distinguir o atributo como qualidade e o atributo como insígnia. O atributo como qualidade não quer dizer que essas coisas são contraditórias. Verde e azul, né, que são qualidades dos objetos, não quer dizer que necessariamente verde e azul são contraditórios. Mas quando esse atributo se torna uma insígnia, verde e azul se tornam contraditórios, se tornam opositivos, inclusive. O Partido Verde é oposto ao Partido Azul. Mais do que oposto, são inimigos mortais, etc. Não tem mais como deixar de ver o azul, se você é verde, como um inimigo. É essa a propriedade lógica da insígnia. Não existia antes da atribuição da insígnia a essas pessoas essa correlação de forças, de oposição, de ódio, de medo, etc. É a atribuição da insígnia que cria a relação, nesse caso, de diferença opositiva entre esses dois campos. Os campos já existiam anteriormente. O que vai tornando sólida essa diferença identitária, vai dando forma a essa diferença, é a atribuição permanente dessas insígnias. A atribuição que é histórica, que é libidinal, que é uma tentativa de
configurar, de formatar, dar uma forma à diferença separada da nossa própria identidade. Laplanche termina então essa aula falando da diferença entre pênis e falo. Acho que vale a pena a gente comentar aqui rapidamente para terminar também, dizendo que o falo, então, na verdade é uma insígnia, né? E não é sinônimo aqui de pênis. Uma observação importante é que quando o Laplanche está apontando para insígnia, né, falo como insígnia, ele está dizendo que pênis acaba sendo visto como falo. Eu gosto dessa teoria porque, de maneira geral, né, na psicanálise a gente tem esse desconforto de o tempo todo tentar dizer falo não é pênis, pênis não é falo. Existe uma diferença entre esses dois termos e essa diferença é muito importante. Eu acho que essa aula do Laplanche, na verdade a problemática toda, vale muito a pena, né, a leitura dessa problemática de forma bem tranquila, para mostrar que não é bem assim não. Na verdade, eu acredito que o Laplanche está apontando para uma outra direção, que não seja tanto dessa recusa de dizer não, pênis não é falo, falo não é pênis. Eu acho que a coisa não é tão simples assim. O que o Laplanche está querendo dizer é que quando a gente coloca o pênis como sendo o elemento, a insígnia, que vai ser um atributo de um determinado corpo, a gente eleva o pênis a essa categoria de falo. O falo, na verdade, é o pênis elevado à categoria de insígnia identitária, de uma insígnia identitária que marca um campo outro, em oposição, diferente daquele campo que possui a insígnia. Portanto, não é dizer que o falo não é o pênis. O falo é a representação simbólica do pênis e essa representação simbólica determina o aparecimento de um campo em oposição a outro. Então, para mim, o que o Laplanche está fazendo aqui é demarcando efetivamente que essa operação simbólica, essa operação da criança, ela não é, na verdade, fruto de uma percepção da anatomia. Ela é uma imposição de um certo tipo de lógica que determina que a anatomia seja percebida como um campo de diferença opositiva, como um campo de oposição binária. A aula do Laplanche, então, é essa, né? Assim, eu acho que aponta para muitas questões filosóficas, né, lógicas, difíceis, mas, em resumo, me parece que o que Laplanche está querendo apontar é para que a gente desconfie, primeiro, de uma percepção natural dos corpos e que essa percepção natural traga consequências psíquicas, lógicas, a partir da percepção natural. Então, primeira coisa que a gente vai ter que criticar fortemente, será que a gente percebe mesmo a anatomia sem um código perceptivo? Sem que esse código perceptivo seja social, político, histórico? Será que essa percepção ela é tão natural assim? Então a primeira crítica é essa. E a segunda crítica do Laplanche é a ideia de que a gente pode descolar esses conceitos que vão ser insígnias de um certo procedimento que tem a ver com o recalcamento da diversidade, e esse recalcamento da diversidade, evidentemente, acaba produzindo um campo das diferenças, que por sua vez, e aqui já não é mais o Laplanche, eu já estou pensando com a Butler, esse campo das diferenças também vai se estabelecer como um campo de poder, não é? Um campo das diferenças que se estabelece sempre, né, na história, pelo menos que a gente tem notícia, se estabelece como um campo da dominação daqueles que são portadores dessa insígnia, o falo, sobre aquelas que não são portadores dessa insígnia, o falo, que é sempre uma representação do pênis. Então, em resumo, me parece que é uma aula assim, extremamente crítica, poderosa dos textos do Freud, com relação a uma certa percepção natural dos corpos, mas também uma aula que convida a gente a conversar
com a teoria feminista, com a teoria queer, para que a gente consiga desconstruir melhor essas supostas garantias naturais da identidade sexual, da identidade de gênero. Não há garantia natural, perceptiva, fenomenológica que garanta as nossas identidades. É preciso um olhar para o múltiplo, um olhar para a diversidade. O que o Laplanche, me parece, está convidando a gente a fazer é a retomar esse reconhecimento do múltiplo, o reconhecimento da diversidade. É essa diversidade que é alvo do recalcamento para a composição desses campos de oposição e geralmente de uma oposição binária, empobrecida da realidade humana. É essa a aula do Laplanche, espero que vocês tenham gostado. Comentários, críticas, sugestões, vocês sabem, comentem aqui, se inscrevam no canal se vocês não fizeram isso ainda, compartilhem, né, e comentem aí se vocês gostaram dessa aula. Valeu demais!